Olá, sou Luciana Pereira. Estou aqui mais uma vez para a gente conversar mais um pouquinho sobre empreendedorismo. E hoje vamos focar um pouquinho no propósito. O que seria isso dentro do empreendedor, né? Como é que ele lida com essa questão do propósito? Um dos grandes desafios da nossa vida como ser humano, né, como cidadãos, é poder crescer. Né? Como vai fazer isso para crescer? Não crescer financeiramente, mas crescer você como ser humano, como pessoa. E diante disso tudo que estamos vivendo, é muito difícil você encontrar esse propósito, né? Para você poder desenvolver atividades lucrativas, para você poder desenvolver atitudes vencedoras, para você poder desenvolver uma ideia bem bacana para a tua empresa, para o teu produto, né? Então esse é um grande desafio. E uma das coisas mais difíceis é saber as respostas certas, né? E no nosso mercado de trabalho é muito mais difícil e muito mais complicado. Não é tão simples do quanto dizer quanto é 2 mais 2, né? Então, lá na caminhada da vida, o 2 mais 2 nunca pode não ser 4, né? Pode ser 5, pode ser 6. Os japoneses, mais de 70% deles têm suas vidas bem resolvidas, né? São índices aí, estatísticas que dizem isso, indicam isso. Porém, uma pequena parcela delas ainda estão para descobrir esse propósito. E muitos deles, todas as manhãs, descobrem esse propósito. Então tem um ditado japonês, uma historinha na verdade japonesa, e tem um nomezinho que é dado por eles para esse propósito encontrado, que é o Ikigai. Então ele diz assim, que uma mulher estava à beira da morte, né? E essa senhora, ela teve como se... teve a sensação de ter morrido e estar falando com seus ancestrais. E o que aconteceu? A cada momento essas vozes perguntavam a ela, quem é você? Então ela dizia, eu sou fulana. Então, mais uma vez as vozes perguntavam, mas quem é você? Então ele dizia, sou a mãe de fulano, fulano. Eu sou a professora de tal escola. Eu sou a quem cuida da família. Enfim, foram fazendo várias perguntas na mente dela, essas vozes. E ela não sempre dava uma resposta, mas nunca a resposta que essas vozes queriam ouvir. Nessa historinha japonesa, no final, quando ela acorda, amanhece o dia, ela já não está mais em coma. Ela acorda com um novo pensamento, uma nova visão da vida dela. E é como se ela acordasse com esse propósito. Ela sabe o que vai ser, ela sabe quem é e quem ela quer ser na vida dela. Então essa questão do propósito, do Ikigai, qual o teu Ikigai? Né? Qual o propósito que você tem para a tua empresa? E quanto mais cedo você encontrar o Ikigai na tua vida, né, na tua história, mais cedo ela terá sentido. Mais cedo ela terá propósitos reais. Um outro ponto bem importante no empreendedorismo é a coragem. Você precisa ter coragem para correr risco, né? Para saltar de paraquedas. Não paraquedas literalmente, mas para saltar lá nas tuas decisões na empresa, né? Numa propaganda de marketing, numa ação que vai te render milhões, enfim. E a coragem, ela precisa estar presente. Se você não tiver coragem, você não vai sair do lugar. E eu tenho um exemplo bem simples para você, simples e bonito, e ao mesmo tempo grandioso. Sisval Santos, a verdade, Sisval Santos. Hoje ele deve ter uns 34 anos, ele é um cearense lá de Juazeiro do Norte. Eu acredito que muitos já tenham ouvido falar nele, né? Ele foi criado na roça, sempre gostou de estudar, mas nunca teve oportunidades, não tinha condições a família dele. E era uma família que não tinha água, não tinha luz, né? Mas ele conseguiu. Hoje, em 2018, aliás, ele foi convidado pela Universidade de Harvard para poder fazer parte do corpo de alunado e de pesquisadores, né? Ele tem um projeto bem bacana para ele, voltado para o pobre, né? E principalmente para o Brasil, né? Para a questão do que ele passou, ele quer melhorar a vida de tantas pessoas que vivem na mesma situação. Então ele está com um projeto de levar luz
água e internet para todos que moram, né, nos sítios, em zona rural, na mata, enfim. Para os pobres que precisam de uma vida melhor, precisam de ter um conforto para poder sobreviver, né? Então ele busca isso. Ele pretende muito que as organizações brasileiras dêem essa possibilidade. Vamos agora falar sobre o Círculo Dourado, que é uma ferramenta dentro do empreendedorismo que muitas empresas utilizam para dar reforço, dar autoestima para os colaboradores poder dar um diferencial nesses produtos, nesses serviços, através desse empreendedorismo. Eu tenho outro exemplo, hoje eu estou cheia de exemplos, né? Mas é bem bacana a gente ouvir histórias reais, né, para poder sair do nosso conforto e olhar com outros olhos as pessoas, né? E no empreendedorismo isso também é feito, né? A gente vê, percebe, observa para levar para o nosso consumidor tudo que ele quer, tudo que ele almeja, né? Então eu vou trazer uma história para vocês desse Círculo Dourado, que é uma ferramenta onde leva a descobrir os propósitos, né? Então eu vou falar para vocês de uma pessoa que quando veio o anúncio, né, o chamado dos homens de cada família para poder guerrear na independência. Então ela é escondida da família, com apenas a ajuda do cunhado, cortou os cabelos, vestiu as roupas dele e foi. Lembra daquela historinha, aquele desenho de Mulan? Quem assistiu Mulan vai saber, é bem parecido, ela fez a mesma coisa. Raspou os cabelos, cortou os cabelos, aliás, vestiu roupa de homem e foi guerrear. Ela se destacou muito e quando os pais dela souberam, o pai dela foi lá dizer, não é homem, é mulher. Mas como ela já tinha tanto destaque na tropa, no exército brasileiro, então o comandante não deixou ela sair, permitiu que ela ficasse. Aí sim ela começou a mudar as roupas e vestiu realmente o adorno de mulher, né? Enfim, e foi guerrear. E foi subindo de patamar e seu nome ficou conhecido em toda a história, né? Então é realmente um misto de superação, né? Aí vem a pergunta, você é feliz? Eu preciso saber disso, eu preciso saber, você precisa saber, né? O que é que me faz feliz? É o trabalho que eu estou ou o que eu trabalho que me faz feliz? Com o que eu trabalho que me faz feliz? Eu preciso saber diferenciar isso para poder me engajar melhor dentro da minha empresa. Tem uma palavra bem importante que é o fluxo, né? O que é o fluxo? É o estado mental de como nos encontramos, como lidando com nossas habilidades, como lidamos com os desafios encontrados, né? Tudo isso vai definir um fluxo mental nosso e que vai ser visto dentro da empresa, né? E através de todas as ações que fizermos dentro dela. Houve um tempo que o mundo tinha medo dos robôs, né? Será que o mundo vai ser tomado pelos robôs? Será que vai ser dominado? A humanidade vai deixar de existir? Enfim. Mas pensa bem comigo, você já viu o povo mais criativo que o nosso? Será que o robô faria isso? Ele pode ser inteligente como for, mas a criatividade nata que tem em cada um de nós, ó, não vai ser desafiado não. Então, essa criatividade e essa coragem de ir mostrar, de criar, de idealizar, é o que nos faz diferentes, né? E os que nos tornam diferenciados dentro do mercado de trabalho, dentro do empreendedorismo. Isso tudo são desafios a serem seguidos, que mostram um curso, que mostram um fluxo nosso como ser humano e como empreendedor, né? Muitas vezes nós mesmos nos sabotamos, sabotamento da mente, né? Onde nós causamos mais danos a nós próprios do que aos outros, né? Porque fica aquilo, você não pode, não consegue, não dá certo, e se eu ficar com isso na cabeça eu não vou sair do lugar, não vou ter como empreender nada. A atitude é o caminho para mudar todas as coisas, né? É a essência do empreendedorismo. Se você não tiver atitude, você não vai empreender nada, você não vai conseguir caminhar dentro desse mercado de trabalho. Eu trago para vocês, por fim, para a gente terminar a nossa conversa, Francesco Matarazzo, italiano, veio lá da Itália no tempo em que a Europa passou um perrengue danado, né? Outro fato da história. E quando o pai dele faleceu, veio essa crise na Europa
e eles tiveram que regressar, vieram correndo para o Brasil, né? Era uma espécie de casa-mãe para sustentar os imigrantes. Então eles vieram para cá. Então Francesco Matarazzo, ele trouxe barris e barris e barris de banha de porco dentro do navio. Quando o navio atracou lá na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, eu não sei o que houve, na verdade, como que aconteceu de fato, mas aí a carga toda de Matarazzo caiu no mar e ele perdeu toda a banha dele. Então ele chegou no Brasil sem nada. Então Francesco Matarazzo, ele foi trabalhar levando mercadorias de casa em casa, né? E com isso ele foi observando os clientes dele para poder ver o que é que ele podia fazer para melhorar aquela vida dele. Então ele juntou um dinheirinho, comprou alguns porcos e que junto com a esposa ele começou a fabricar, ele mesmo fazer os dois lá, a banha do porco. Como os barris eram caros, né, e eram muito grandes e na época não dava, então eles fizeram o quê? Estavam colocando as banhas em lata, tipo lata de leite, né, de Neston, né, enfim. Então eles estocavam a banha em lata e com isso foi vendendo, foi crescendo, vendendo, crescendo e começou uma empresa gigantesca nesse ramo. Quando os concorrentes viram que Matarazzo estava crescendo com essa questão da banha do porco, então começaram a também querer. Matarazzo, que não é besta nem nada, teve uma atitude bem forte, comprou todos os porcos da região, né, e deixou lá os concorrentes sem poder fazer nada, porque não tinha porco, como é que ia fazer a banha? Matarazzo ficou com todos os porcos da região. Com isso, ele teve uma ideia, o que fazer com os ossos dos porcos? Então ele abriu uma outra fábrica de botões com esses ossos. Olha só a atitude do homem. Próximo encontro, vamos mudar um pouquinho o eixo da nossa conversa. Vamos lá falar sobre a questão infantil, materiais pedagógicos, que materiais adequados para alguns faixa etária de criança, como fazer esses materiais, eu posso fazer com o que eu tenho em casa, né? Vamos ver um pouquinho nessa área também. Eu espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até mais.